Olá, pessoal. Venho aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a grande peste negra, que nós já ouvimos falar tanto na história e que matou tanta gente e que ficou no imaginário histórico e populacional e mudou o modo de ver a vida, a religião, a sociedade, daquela sociedade da, da Idade Média, da Baixa Idade Média, como é chamado pelos historiadores. E nesse momento de pandemia contemporânea do Covid-19, né, eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho que nós já passamos, como humanidade, por outros momentos pandêmicos que também causaram bastante medo, mas que sobrevivemos, e essas pandemias históricas servem um pouquinho também para nos ajudar a pensar como nós estamos agindo na contemporaneidade e se talvez não estejamos cometendo os mesmos erros que nossos antepassados, em outros momentos pandêmicos da história, também cometeram. Ok? Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho da peste negra, que não foi só aquela grande peste negra que nós conhecemos do final da Idade Média, mas houve outros momentos na história da mesma peste que também acometeu outros povos em outros momentos da história e que ficou tão conhecida. Creio que para os próximos vestibulares, Enems, seja lá que tipo de avaliação ou seleção vocês queiram fazer, seja um tema que, com muita probabilidade, cairá nas provas que virão, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e nós vamos conversando sobre a história dessa peste negra, ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui em tela cheia. Bom, hoje nós falaremos então sobre a história da peste negra, ok? Meu nome é Rodolfo Fiorucci, sou professor do campus Jacarezinho, do Instituto Federal do Paraná, e espero que ajude a pensar não só e compreender também o passado, mas pensarmos no presente e como será o futuro, ok? Então vamos lá. Para a gente compreender um pouquinho da história da peste negra, nós temos que entender que os relatos históricos principais que nós temos para compreender essa peste negra, elas vêm de dois livros. Há vários outros relatos que encontramos durante a história sobre a peste negra, em diferentes momentos, mas nós temos dois que nós podemos tirar ali o seu início, os primeiros relatos históricos dessa peste negra, conhecida atualmente como a peste bubônica, ok? Que é transmitido por uma bactéria, e esses relatos eles vêm principalmente da Bíblia, tá? Da Bíblia Sagrada Cristã, e de um livro escrito por Giovanni Boccaccio, okay? Durante o período da peste negra na Europa, que é o Decamerão, certo? Esses dois textos são os principais em que encontraremos relatos da história da peste negra, o seu início e o principal relato, e vamos falar um pouquinho então dessa história. Nós temos 4 momentos de peste negra, tá? De epidemias ou pandemias, que nós temos que diferenciar também. Uma epidemia é quando você tem a disseminação de algum vírus ou bactéria, ou seja, de uma doença num determinado local, tá? Num local mais restrito, que não se expanda tanto. E aí nós teremos o que se chama de epidemia. Uma pandemia já é algo de características muito mais amplas, quiçá global, tá? Que atinge vários territórios, países, nações ou povos durante um período de tempo, certo? Então vamos lá. Nós temos no primeiro relato da peste negra ou da peste bubônica, essa doença transmitida por ratos, ou melhor, seria injusto nós falarmos e culparmos o coitado do rato. A doença ela é provocada por uma bactéria, né, que se encontra na pulga que está no rato. E o rato
ele normalmente é atraído por falta de higiene de nós mesmos, seres humanos. Então, a quem culpar pelos riscos e pelas históricas ocasiões de epidemias e pandemias da peste negra? É uma situação muito complicada, tá? Mas vamos lá. O primeiro relato mais concreto que nós temos de uma epidemia de peste negra aconteceu no Oriente Médio, tá? Onde hoje nós chamamos de Palestina, certo? Nesse lugar do Oriente Médio, onde hoje está a Palestina, tá? Ocorreu esse primeiro caso de peste negra após, na verdade, um conflito entre os hebreus e os filisteus. Na verdade, naquele momento, os filisteus dominavam aquela região. Os filisteus hoje, nós já sabemos, embora na Bíblia não seja possível descobrir isso, nós sabemos que os filisteus eles têm origem grega, tá? Eles são originários, na verdade, da ilha de Creta, tanto que a região hoje chamada de Palestina, que foi dominada pós-filisteus pelos hebreus, pelos judeus, tá? Pelas tribos judeias, os reinos judeus, ele se chamava Minoa, em homenagem ao rei Minos, de Creta. Aquele rei que era o pai do Minotauro, aquela figura mitológica, né, que ficava trancado num labirinto, e o Teseu que teve que encontrar o mecanismo de matar aquela besta fera, tá? E a Palestina mesmo, esse nome Palestina, ela tem uma origem mesmo dos filisteus, né? Que o nome inicial dado àquela região era Filístia, do hebraico, que era relacionado à terra dos filisteus. A Filístia que se tornou a Palestina quando nós traduzimos para as línguas mais modernas, certo? Então vamos lá. Depois de um conflito, na verdade, entre hebreus e judeus, entre filisteus e judeus, desculpe, os filisteus, que eram o povo mais forte naquele momento, eles roubaram o que se chamava de a Arca da Aliança dos hebreus, que era uma arca sagrada na qual os hebreus guardavam as tábuas, a tábua dos mandamentos de Moisés, o cajado, aquela espécie de cajado de Abraão, e um pote de um alimento sagrado que acreditou-se na época que para a travessia do deserto com Moisés, esse pote todo dia ele era preenchido por um maná, por um tipo de alimento que para eles acreditavam ser divinos, que todo dia aparecia sem que se plantasse, sem que acontecesse nada. Posteriormente se descobriu que, na verdade, esse alimento que eles usavam era uma espécie de orvalho que secava e parecia uma sementinha, ela era um pouco doce, e eles faziam pães e bolos para conseguir atravessar o deserto. Isso nada mais era esse maná do que um cocô de pulgas de planta, tá? Eram carboidratos excluídos, na verdade, por esses bichos, que durante a noite ele caía das árvores no orvalho e depois ficava aquele material que eles acabavam comendo para atravessar o deserto, certo? Mas enfim, essa Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, tá? Na época do grande Golias, né? Que aterrorizava os povos hebreus, ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, né? Até que surge o Davi, que na Bíblia é nomeado como jovem Davi, alguém que chegou e enfrentou o gigante, tinha em torno de 2 metros de altura, com uma espécie de um estilingue que lançava uma pedra e derrubou o gigante Golias. Tá? Relatos novos, né, de historiadores que são pesquisadores daquele tempo, daquele povo e da própria Bíblia e da religião, eles dizem que muito provavelmente Davi não era um jovem, um menino, já era na verdade um militar, um adulto treinado na arte da guerra, aliás que poderia ter sido ligado aos filisteus
teria sido treinado nas artes da guerra pelos filisteus, que era o povo mais desenvolvido naquele momento, um povo muito desenvolvido culturalmente, materialmente, eles tinham indústrias, fábricas. Uma das capitais, Ecrom, produzia 1 milhão de litros de azeite, né, para ser transportado e vendido naquele momento, tá? Isso mais de 1000 anos antes de Cristo. Produzir 1 milhão de litros de azeite é um quinto do que Israel produz hoje, é muita coisa. Era um povo muito desenvolvido, embora na Bíblia eles só apareçam como um povo mau, bárbaro, rústico e belicoso, tá? Era um povo também que teve conflito durante muito tempo com os hebreus, né? A Dalila era uma filisteia e que acabou conquistando o coração do Sansão e passou, depois era uma espécie de agente que passou o segredo do poder de Sansão para os filisteus, para que conseguissem tirá-lo do poder, cortando o seu cabelo, enfim, todos conhecem essa história, tá? Mas, enfim, quando foi roubada essa arca da aliança dos hebreus, o povo filisteu ele foi acometido por uma peste. Nessa arca, muito provavelmente pelos relatos, ela tinha ratos ali dentro, tá? E quando eles abriram, eles soltaram esses ratos que começaram a contaminar o povo filisteu, que acreditou então que era um castigo de Deus, dos deuses que tinham sido levados para ele, do Deus dos hebreus. Então o líder dos filisteus manda devolver a arca aos hebreus com uma espécie de oferenda ao Deus hebreu, que mandou fazer 5 ratos de ouro e 5 bulbos de ouro. Bulbos é uma espécie de bola, uma maçã, um tumor, como mais tarde vai ser traduzido, embora nas primeiras versões das traduções eles tenham traduzido como hemorroidas de ouro, mas estava errado, não tinha nada a ver com isso, eram bulbos. Por que bulbos? Porque era a maneira que a doença se manifestava nas pessoas, criando espécies de bolas negras, bulbos, tumores na pele, inicialmente na virilha e embaixo dos braços, mas que se espalhava e às vezes entrava na corrente sanguínea, se espalhava aos pulmões e matava muita gente. Eles devolveram a arca e acabou também que o povo hebreu foi contaminado por essa peste, e esse é o primeiro relato que nós temos da peste negra, tá? No segundo relato, nós vamos encontrar a expansão dessa doença ali na Europa, no norte africano e no centro-sul asiático, tá? Ela foi conhecida como a praga de Justiniano, porque Justiniano era o imperador de Roma naquele momento, entre os anos de 542 e 602 depois de Cristo, tá? Essa praga acometeu então o Império Romano, já o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente já havia caído, né, para os bárbaros, como eles chamavam naquela época. Então Justiniano governava o império a partir de Constantinopla, tá? O Império Romano então do Oriente, que mais tarde vai se chamar de Império Bizantino, tá? Hoje Constantinopla, antiga Constantinopla, que já foi Bizâncio, é onde está Istambul, uma importante cidade da Turquia, tá? No auge dessa contaminação, da segunda onda de contaminação da peste negra, a praga de Justiniano, chegou-se a morrer na capital, Constantinopla, tá? 10.000 pessoas por dia, ok? 10.000 pessoas por dia. Ela matou no total, durante a existência dessa praga, que durou algumas décadas, entre 25 e 100 milhões de pessoas. Mais do que a Primeira Guerra, com toda certeza, e se chegou ao número de 100 milhões, mais também do que a Segunda Guerra Mundial matou. Sem avião, sem bomba atômica, sem tecnologia. Uma pequena bactéria que, sem ter o controle e os conhecimentos científicos para conter essa transmissão e essa epidemia, a fragilidade humana se mostra muito, muito, muito forte para ser acometido por essa doença.
ok? Então, nós temos essa segunda onda. Historiadores relatam, inclusive, que a queda de Bizâncio, né, a queda do Império Romano do Oriente, ela foi muito mais acelerada devido a essa peste que enfraqueceu demais o Império. Então, nós vemos, inclusive, que esses tipos de epidemias ou pandemias, elas são capazes, devido ao não conhecimento e ao não seguimento do que a ciência diz, né, de derrubar impérios. Impérios, né? Quem dirá pessoas que não acreditam no poder de uma epidemia ou de uma pandemia. E aí nós temos a terceira grande peste. Essa sim, aquela que a gente conhece como a mais assustadora manifestação da peste negra na história até então conhecida. Tá? A peste que se disseminou na Europa e também em outros locais entre o século XIV e XVI, tá? Com momentos de ascendência do pico de contaminação e momentos de descendência, ok? Essa peste, a grande peste do século XIV, que iniciou-se no século XIV, ela tem uma origem controversa. Acredita-se que a origem dessa peste tenha vindo da Mongólia, tá? A região ali ao norte da China hoje, ok? Os exércitos mongóis, na verdade, teriam levado contribuído para essa peste chegar na Europa quando eles entraram em conflito com uma colônia genovesa na região da Crimeia. A região da Crimeia hoje é aquela região disputada pela Ucrânia e pela Rússia. Tá? Ali existia uma colônia genovesa que foi atacada pelos exércitos mongóis e esses exércitos eles estavam contaminados. E, na verdade, a cidade, né, a colônia genovesa, ela se trancou seus muros e esse exército foi morrendo sozinho, né, por causa da peste negra. Eles não sabiam como combatê-la, não tinham nenhuma explicação científica para aquilo, nem meios de se proteger. Só que aí eles fizeram o quê? No final dessa guerra, quando o exército mongol estava praticamente eliminado, eles começaram a lançar com catapultas corpos de mongóis mortos, contaminados, para dentro das muralhas genovesas. E isso contribuiu, então, para a contaminação dessas pessoas, que logo depois dos mongóis irem embora, porque eles foram disseminados pela peste, eles fugiram com medo também do que aconteceria, só que quando fugiram obviamente para Gênova e para os portos europeus, voltando para aquela região, levando os ratos que estavam ali na Crimeia, na colônia genovesa, e ali a gente começa a expansão da peste negra também na Europa, ok? Que foi primeiramente por causa disso, mas os comércios continuavam, ou seja, nós já tínhamos uma primeira lógica de um início de uma globalização, comércio sendo realizado entre regiões e povos distantes, e isso facilita, portanto, a contaminação, a disseminação da doença e o que a gente chama de pandemia, tá? Essa pandemia, obviamente, começou no Oriente, veio da Mongólia, como a gente falou, e ela causou, em 1334, algo em torno de 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China. 5 milhões de mortes. Tá? Ela, no total, os historiadores eles contabilizam algo em torno de entre 75 e 200 milhões de mortes no total causadas por essa peste entre os séculos 14 e 16, certo? Ou seja, é uma coisa brutal. Se chegar aos 200 milhões, nós poderíamos imaginar, por exemplo, toda a população brasileira morta por essa peste. Ela teve uma mortandade muito grande antes de chegar na Europa, na Síria e na Mesopotâmia, tá? Ela chegou também ao Egito, acometendo aquela região no Cairo e na Alexandria, ok? A famosa Alexandria, e os corpos eram jogados em valas comuns ou ficavam insepultos, porque chegou um momento em que morria tanta gente, né,
que você não tinha capacidade de enterrar e as pessoas tinham medo de chegar perto dos corpos ou dos doentes. Então, eles eram enterrados ou em valas comuns, muitas vezes por pessoas já doentes também, que eram as únicas que poderiam chegar perto desses, ou ficavam em sepultos no meio da rua. Era um caos. Para vocês entenderem um pouco, olhem para o que aconteceu no Equador agora algumas semanas atrás por causa do Covid-19. É mais ou menos aquilo. Só que muito pior, porque nós não tínhamos toda a tecnologia que nós temos hoje. Então, em 1348, ela chega na Europa, né, pelos portos europeus, pelas embarcações comerciais genovesas que vinham da Crimeia, fugindo, portanto, da peste e dos mongóis que tinham lançado os corpos por cima das muralhas. E em um ano, para vocês terem ideia, tá? Metade da população de Marsella, na França, tá? Morreu. Em um ano, metade da população marselhesa morreu devido à peste negra, tá? Chegou-se um momento ali naquele início da contaminação em que você já não tinha capacidade nenhuma de enterrar esses corpos também na Europa. Os cemitérios naquela época eles ficavam no terreno da igreja, né? E as igrejas não comportavam mais os corpos. Foi necessário que se construísse às pressas naquele momento, não hospitais de campanha, porque não existia a possibilidade de se fazer isso, mas foram construídas edificações dentro dos cemitérios da igreja para empilhar corpos como mercadoria, tá? Então você empilhava os corpos dentro dessas edificações e deixavam todos lá, tá? Para a eternidade, para ficarem por ali, para tentar conter também a contaminação, porque você colocava dentro de uma edificação e trancava, tá? Eram todos jogados ali, um em cima do outro, empilhados, sem uma vala própria, individual, para que a família fosse e se despedisse. Enfim, algo muito parecido com o que está acontecendo hoje em várias regiões do mundo e no Brasil. Se a gente olha o que está acontecendo em Manaus, né, as valas comuns já sendo abertas, né, a não capacidade dos meios que nós temos hoje para se construir as valas, para se enterrar, as funerárias não têm mais urnas funerárias, ou seja, caixões para colocar esses mortos. Eles solicitaram recentemente, anteontem, ao governo federal que o avião da FAB levasse urnas funerárias para que os corpos fossem enterrados dignamente. O governo se recusou a ceder o avião da FAB para isso. Então, é uma situação muito triste que em Manaus, agora por causa do Covid-19, começou a aparecer, mas que outras regiões do Brasil muito provavelmente vão passar também, já que a capacidade hospitalar de vários lugares já está no seu limite, né? Então, talvez, nós esperamos que não, mas muito provavelmente pelas projeções, o Brasil vai passar por uma situação bem caótica, talvez se tornando o epicentro do coronavírus no mundo, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, essa é uma imagem bastante famosa que mostra mais ou menos como estavam as cidades medievais naquele momento por causa da peste negra, né? Eram pessoas andando com o rosto coberto, eram pessoas aterrorizadas, andando juntas, olhando o que estava acontecendo, corpos espalhados no chão, alguns doentes sendo transportados por pessoas com vestimentas tentando cobrir todo o corpo, enfim, é caos. Olhem o Equador, que vocês entenderão. E como se começou a ter contato e tentar compreender o que era essa doença? Naquela época, tá, nós tínhamos um médico daquela época, o Guy de Chauliac, que era o cirurgião, o médico do Papa Clemente VI. Tá? O Chauliac ele se contaminou com a peste negra e sobreviveu. Não eram todos que morriam com a contaminação, obviamente. Tá?
Assim como o Covid-19, e é o que a gente vai assistir no mundo e está assistindo, a maioria dos mortos, a maioria, não somente, será de pobre, porque essas doenças, elas se proliferam e ganham mais força em corpos mais frágeis, mal alimentados, sem dietas regulares, sem uma variedade de alimentos que te dê os nutrientes necessários. Então, isso normalmente é mais encontrado na população mais pobre, então a possibilidade de morte é muito maior também dessa população, tá? Mas ele teve a doença, ele teve os sintomas e ele começou a observar o que acontecia, tá? E ele começou a perceber que essa doença ela passava pelo ar, não apenas pelo contato, mas pelo ar, por vias aéreas, tá? E ele começou a recomendar aos amigos, vejam só, nós estamos falando do século XIV, aos amigos e às pessoas, orientava a todos o isolamento total, a não visita a parentes, pais, amigos, ou seja, o Chauliac, naquela época, né, ele nos diria, pessoal, não se reúnam para assistir live, porque a live só está acontecendo porque não se pode reunir em shows as pessoas. Entenderam? É um pouco óbvio isso. Então vamos ouvir o Chauliac, não vamos ouvir a OMS, para quem não quer acreditar na OMS. Vamos ouvir um médico do século XIV, cirurgião do Papa, que dizia: fiquem em casa, isolados, não visitem parentes, e provavelmente ele diria: não assistam lives em grupos de amigos. Duas manifestações eram as mais evidentes dessa doença: a pulmonar e os bulbos, ou seja, a superficial, tá? A que fazia aqueles tumores na pele. Ambas apresentavam febre, tá? Nas pessoas acometidas pela doença, e elas matavam muito rápido, né? As pessoas que tinham especialmente a manifestação pulmonar, quando a bactéria chegava no pulmão, elas começavam a tossir sangue, a vomitar sangue, ok? E os bulbos eram uma espécie de bexiga murcha, normalmente de coloração escura, que se dava na pele e ia se espalhando e causava febre, e as pessoas morriam muito rápido, tá? Depois que os sintomas apareciam, especialmente porque não existia mecanismos de contenção dessa doença e nem se conhecia, na verdade, como combatê-la, ok? Embora os médicos da época, como Chauliac, eles tinham alguma ideia e orientavam o isolamento. Qual era o tratamento dado, então, nesse momento? Muitos médicos, tá? Assim como hoje, eles se dispuseram a tratar esses doentes arriscando a própria vida, né? Assim como hoje, os médicos, técnicos e enfermeiros estão todos nos hospitais combatendo a doença, arriscando a própria vida. Muitos foram contaminados, muitos já morreram por essa doença, mas continuam lá. No Brasil, especificamente, eles continuam lá mesmo sem os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, né, porque eles não têm acesso a isso. O governo não se preparou, não levou a sério essa doença, não leva a sério até hoje, e esses médicos estão ali de maneira quase heróica, né, colocando suas vidas em risco para salvar essas pessoas, cumprindo, obviamente, com o juramento que fizeram quando se formaram, ok? E eles também começaram a imaginar algumas coisas. Bom, é uma doença que passa com contato, que passa pelo ar, então eles começaram a usar roupas e máscaras improvisadas. Normalmente roupas de couro, por ser grosso, e eles entendiam que não passaria nada por ali, e máscaras em forma de bico, né, que eles usavam, com algumas ervas ali dentro, porque eles acreditavam que essas ervas dentro dessa máscara de bico impediriam a contaminação. Tá? Eles passaram a usar essas roupas. Frades, monges, jesuítas também se voluntariaram para fazer o combate e o atendimento, tá? O combate à peste e o atendimento aos doentes. Claro, obviamente, muitos se contaminaram e morreram. Tá?
Foi uma situação bastante peculiar, porque, porque as pessoas que precisavam tratar dos doentes, elas adoeciam, porque estavam em contato com os doentes e faleciam, né? Então, cada vez mais você tinha menos pessoas para cuidar desses doentes, né? Desses acometidos pela peste negra. E eles começaram a criar alguns mecanismos, como criar uma grande faca, né, de 1,80 m de distância, mais ou menos como o professor Rafael, o professor João, eles matam barata hoje em dia. Tá? Não é com faca, eles pegam vassouras ou algo que os deixe distantes da barata, porque eles têm medo. Eu já tive a oportunidade de presenciar o encontro deles com um monstro tenebroso chamado barata, ok? E eles usam algo para se distanciar. Os frades eram mais corajosos, embora o inimigo fosse invisível, e os médicos também, lá durante a peste negra, eles usavam facas de 1,80 m para lancetar os tumores, os bulbos, e tirando aquilo da pele. Ok? E como em qualquer lugar, especialmente em épocas que você não tem o conhecimento científico, até quando você tem, você se ocupa de imaginar e criar devaneios e ilusões sobre culpados ou sobre o que pode estar acontecendo, né, naquela época também. Desculpe o erro de digitação, eu só quero ver se vocês estão atentos ao que está escrito. Não é culpados, mas é culpados, ok? Dois entendimentos se fizeram naquele momento sobre da onde vinha a doença, qual era a culpa, por que estavam sendo acometidos. Uma era o entendimento de que era uma cólera divina, ou seja, era um castigo de Deus devido ao comportamento das pessoas naquele momento, e o outro era uma ideia mais terrena de que era uma pandemia natural. Era algo, uma doença, algum micro-organismo, alguma coisa que estava se espalhando naturalmente, porque essas coisas acontecem e já haviam acontecido em outros momentos da história. Sobre a cólera divina, né, fizeram algumas coisas que não se deveria ser feita, tentando pedir o perdão de Deus, já que era um castigo de Deus, a peste negra, começaram a organizar procissões e missas para pedir a salvação. Isso significava o quê? Aglomeração. O Choliá já havia dito: não se reúnam, se isolem. A OMS diz: não se reúnam, se isolem. O que os religiosos da época fizeram? Vamos nos reunir, fazer procissões e missas para pedir a salvação. O que os religiosos de hoje fazem? Alguns, sejamos justos, a maioria tem a cabeça boa e quer proteger os fiéis. Alguns querem entrar na justiça, inclusive, para ter direito a fazer seus cultos. Tá? Ouçam, Choliá, fiquem em isolamento. O Covid-19 mata também, assim como a peste negra matava. Essas procissões e essas missas que reuniam muitas pessoas e era uma contaminação coletiva, uma coisa horrorosa, né, porque matou muita gente depois disso, eles também iam para outros locais, outros vilarejos e outras cidades. Eles acreditavam que viajar 33 dias para angariar fiéis, para levar a palavra de Deus, faria com que eles não fossem acometidos pela doença, porque era uma cólera divina e Deus os perdoaria. Eles não só, muitos, a maioria deles, como dizem os relatos, foram acometidos, muitos morreram, como eles fizeram com que essa doença fosse levada também para outros locais, contaminando muitas outras pessoas, o que levou a uma mortandade brutal na Europa, né? Nós sabemos hoje que algo em torno de 40% da população europeia naquele momento morreu devido à peste negra. Mas em alguns lugares, como por exemplo na Inglaterra, chegou-se a 70% da população morta, né? Foi algo muito forte, muito terrível que acometeu aquela sociedade daquele período, ok? Também faziam a autoflagelação para pedir perdão pelos pecados que estavam sendo punidos com a peste negra, ou seja, chicote nas costas, no corpo, para sentir dor, né? Os espinhos
né, que se colocava ou na cabeça, como a de Jesus, para sangrar, ou na perna, o cinto com espinho, tá? E se, e se teve um apego cada vez maior à extrema unção, tá? Que é aquele sacramento, o último sacramento, em você no leito de morte ou já morto, em que um clérigo, um padre, um bispo, seja quem for, um frade, ele te dá a extrema unção, ok? Só que aconteceu um problema sério, faltaram clérigos, eles estavam morrendo, muitos, tá? Então, passou-se, foi em determinado momento permitido que pessoas que não faziam parte do clero pudessem dar a extrema-unção, tá? Isso foi um problema seríssimo, porque as pessoas começaram a fazer de qualquer forma, a igreja se colocou contrária a isso, começaram a vender, as pessoas a vender a extrema-unção, para salvar os mortos, porque acreditava-se que sem esse perdão divino, ou sem você entregar a sua alma, ou se você não foi batizado, enfim, por Deus e pela religião, você não iria para o paraíso, estaria condenado para sempre, ok? Nesse momento também aumenta a devoção aos símbolos sagrados, né? O apego a qualquer coisa que possa te dar alguma esperança de salvação. E é nesse momento que nós vamos ter, por exemplo, o enriquecimento brutal da igreja. Tá? A igreja vai se tornar muito rica porque ela começa a vender esses símbolos, imagens de santos, pedaço da cruz de Jesus, espinhos que estavam na coroa de Jesus, símbolos diversos, tá? Que é o que vai, algum tempo depois, ser um dos motivos da reforma religiosa protestante, que contestava especificamente, né, esse abuso da igreja, esse apego terreno aos bens materiais que a igreja começou a ter. A igreja enriqueceu muito naquele período, conquistou muitos territórios, muitas terras, enfim, ok? Por causa desse aumento da devoção pela tentativa de salvação. E a pandemia natural, que é o segundo entendimento das pessoas daquela época, que eles culpavam os judeus, tá? Porque os judeus eram um povo que não tinha terra, há muito tempo eles viajavam daqui para lá, e eles acreditavam então que esses judeus eles eram os culpados por levar essa bactéria, né, essa peste de um lado para o outro, e começaram a persegui-los. Hoje nós temos a perseguição, por exemplo, o preconceito, é um absurdo, não tem a menor conexão com a realidade, mas hoje querem imputar a culpa do Covid-19 aos chineses, por exemplo, ou aos comunistas. É um grande plano comunista para tomar o mundo por meio do Covid-19, é uma loucura, né? Assim como se acreditava em devaneios e mitos no século XIV, continuamos acreditando no século XXI. Okay? Em Borgonha, para vocês terem ideia, o tamanho do absurdo que é a crença em coisas irracionais, as fake news da época, né? As fake news elas são brutais, elas são cruéis, elas geram ódio, perseguição, medo e morte. 50.000 judeus foram mortos só em Borgonha. Eram enforcados, eram queimados, aquilo virou um espetáculo de terror público absurdo, com as pessoas indo ao delírio, achando aquilo maravilhoso, porque eram os culpados, eram os demônios, uma coisa maluca. Tá? Por favor, gente, ciência é séria. Ela explica muito para a gente do que acontece, acreditem nisso. Matavam empregadas domésticas. Na Alemanha, se teve alguns relatos de casos muito importantes disso, que elas eram acusadas de infectar os patrões. Imaginem se a gente faz isso hoje invertido, porque quem trouxe a doença foram os ricos. Imagina se os empregados começarem a matar os patrões hoje, porque eles contaminaram a classe trabalhadora. Por isso que a gente não pode cair nesses devaneios, nessas ilusões, nessas maluquices que são disseminadas pelas fake news, ok?
E também alguns se isolavam e viviam na moderação. Eles acreditavam que a vida de bebedeira, de sexo, sabe, uma vida entregue ao mundo terreno era culpa disso. Então eles começaram a se isolar e viver com moderação. Esses, obviamente, foram os que tiveram maior sorte e maior sobrevida durante a peste negra, porque mesmo não sabendo o porquê, eles se isolaram e não foram contaminados e conseguiram se dar melhor quanto a isso. Tá? Foi um momento também em que se perdeu muito a conectividade familiar, social, porque quando o terror ele se espalha, se torna natural, nós perdemos um pouco da sensibilidade. Os parentes eram abandonados por familiares, jogados na rua, alimentados que nem cachorro quando alimentados. Os funerais já não causavam mais comoção, porque era uma dor coletiva e compartilhada tão grande que, que já não tinha-se mais. A morte passou a fazer parte do cotidiano na mesma proporção que a vida. Então, esses momentos de desgraça, de terror, eles podem desenvolver nas pessoas sentimentos bastante ruins, tristes, e que podem causar reações que causem mais dor, morte e sofrimento quando acreditamos em qualquer coisa. Ok? Essa, então, claro, nós temos um quarto momento, que eu disse que nós temos quatro conhecidos, esse mais recente, ali no século XX, entrou do século XIX para o XX também, mas muito mais moderado e controlado, que foi também no Oriente, Índia, e ali que se espalhou. Mas o nosso foco aqui hoje era essa grande peste negra do século XIV, que se estendeu até o século XVI. As referências principais estão aqui e espero que vocês tenham entendido o que foi a peste negra e também entendido o problema que uma pandemia pode causar numa sociedade, a dor, a quantidade de morte e a destruição de impérios e de sistemas econômicos inteiros. Não esqueçamos que a Idade Média, o modo de produção feudal, dissolveu depois da pandemia da peste negra, dando lugar a um outro tipo de economia mundial, que foi o mercantilismo, que daria vazão ao capitalismo. Bom, aí estão as redes sociais minhas, se vocês quiserem me seguir. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula que nós tivermos. Ok? Tchau, tchau e até a próxima.